Graças e paz. É uma alegria estar novamente com vocês, revê-los. Pastora, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês, rever alguns amigos, alguns irmãos. E eu trago saudações lá da Holanda, onde a gente tem servido ao Senhor há mais de 10 anos. Né? Eu e minha esposa estamos lá trabalhando já durante esse tempo. Nesse momento nós estamos focados mais... Aliás, sempre foi o nosso foco, né, trabalhar com a questão de meninas que foram abusadas na área do tráfico sexual. Nós continuamos com o trabalho lá no Nepal. Estando na Holanda, continuamos com o trabalho no Nepal. E agora na Holanda nós estamos focando também nas mulheres que são abusadas, né? Que foram abusadas. E o Senhor tem nos dado graça. Na Holanda nós estamos também começando uma nova igreja, nós estamos implantando uma igreja lá. Para quem me conhece, eu sou da área de filmes, eu faço filmes. Mas Deus está... Filmes é uma coisa importante, eu entendo a importância da mídia de ser uma voz profética, quando a mídia ela é um falso profeta, né? E nesse sentido é importante a gente entender que a gente precisa ser uma voz. Então nós estamos fazendo um filme em relação contra o tráfico sexual lá no Nepal. E na Holanda nós estamos trabalhando também com a questão das mulheres. Então eu trago saudação da minha esposa Cristina, meus filhos que estão na Holanda. Só vi a pequenininha, mas está com o irmão lá desfrutando um pouco da água lá do mar, que é uma coisa que a gente não tem muito boa lá na Holanda, que é bem frio. Então aqui está bonquinho, ainda que seja inverno aqui está quente, né? Então a Amy que está comigo, mas já essa semana nós estamos retornando para a Holanda com a graça de Deus. E tem sido um tempo bom para estar com minha família, sobretudo. E estar com os irmãos, nós estivemos na igreja lá em Biritiba, aqui em Mogi das Cruzes e agora aqui com vocês. Eu sou muito grato a Deus por estar com vocês. Amados, eu tenho só que louvar o Senhor por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite aqui na vida de vocês, na nossa vida, na minha vida. Eu sei que o Senhor já está falando no coração de vocês, já fui muito edificado com a palavra que a irmã, que o louvor trouxe, né? Então, o Senhor já vai continuar falando e vai firmar o que Ele quer falar para vocês, que firmar no meu coração o que Ele quer falar para mim e para você. Amém, amados? Senhor, eu quero te louvar mais uma vez. Minha intenção, meu coração é para te engrandecer, Deus. Pai, eu quero que eu diminua e tu cresças nesse lugar, porque o Senhor é o único que é digno de todo louvor, como nós cantamos e nós queremos te declarar, Senhor, nós queremos te dar o devido louvor, Deus. Deus, não é porque nós mudamos da adoração através da música, nós continuamos adorando ao Senhor através em buscar em te conhecer, em buscar conhecer a tua palavra, Deus. Pai, que sejamos esse momento um momento de adoração ao Senhor, como tudo nós fazemos aqui agora, Senhor, entregando nossos dízimos, nossas ofertas, é um motivo de adoração. Seja o nosso mover, seja o nosso falar, um motivo de te adorar, Senhor. No nome de Jesus, Deus. E no nome de Jesus, Deus. Usa-me, Senhor, para falar as palavras certas. Abra a mente, o coração de cada um aqui, Deus. E que seja uma palavra que venha trazer fruto. E, Pai, que o inimigo não venha roubar essa palavra em nome de Jesus, Deus. E no nome de Jesus, Deus. E no nome de Jesus. A pastora disse que eu teria umas 3 horas para falar aqui, viu, amados? Então eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Nada mais, nada menos. Assim eu quero orar. Amados, é interessante que Deus tinha colocado no meu coração e interessante, eu cheguei um pouquinho em cima da hora, quer dizer, como um bom holandês, chega na hora. Então cheguei 6 horas aqui. Eu queria ter chegado um pouco antes, mas não tive oportunidade, porque saindo da minha casa chegou visita, então te dar uma atenção rápida. Vindo para cá, tive um trânsito devido a final de semana, mas cheguei 6 horas como um bom holandês. Amados, eu queria que vocês... Eu vou falar alguns textos aqui, vocês não precisam abrir a palavra, depois no final vai ter um texto mais específico, eu quero que vocês abram e a gente possa trabalhar um pouco esse texto. Mas eu quero que a gente possa, como é que posso dizer para vocês, eu vou falar uns textos e vocês vão buscar o que Deus quer trazer nessa noite para nós, a respeito desses textos. A minha mensagem, se eu posso intitulá-la, ou se eu posso dar um título a ela, é permanecer. Permanecer em Cristo. Né? A palavra já foi lançada para vocês hoje. Quem é que pode nos dar
a vida eterna, se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Para onde eu irei? Para onde você vai, se só Ele tem palavras de vida eterna? Essa é a palavra dessa noite. Para onde você vai, se só Ele tem palavra de vida eterna? O que te chama a atenção mais do que Ele? Existe algo na sua vida, ou algo na sua mente, ou no seu coração, que te toma mais, te consuma mais do que a presença dEle, do que a pessoa dEle, do que a santidade dEle, do que a bondade dEle? Tem algo a mais? Tem algo que olha, eu quero alcançar mais isso do que está no lugar dele? Se existe isso, amados, eu queria te convidar a desafiar você mesmo, a ver os seus valores. Porque se existe algo que toma o lugar dele, é algo que está atrapalhando você ter uma vida plena nele. E a vida plena nele, é estar nele, é permanecer nele. E essa palavra permanecer me chamou a atenção, porque acho que vem, eu não sei, eu não estudei exatamente a palavra, mas pela raiz dela, ela vem do latim de pela mão, né? Permanecer com a mão. Eu vi o casal aqui na frente, o casal se abraçando. Quando um casal permanece, é que ele, independente das circunstâncias, permanece. Que independente das situações, permanece. Eu sei que eu não vou julgar, e não sou eu que julgo, muito ao contrário. Há pessoas que muitas vezes, por causa de uma coisinha no casamento, já vai embora. Já foi o casamento. Porque não soube, não teve a graça de permanecer. Eu tive dificuldades com o casamento. Quem é que não tem? Mas por causa de nós olharmos para ele, porque não é olhando para mim nem para minha esposa, mas olhando para ele, eu sei que é possível permanecer. É possível. Porque eu tenho que morrer para os meus desejos, para a minha vontade, para amar. Para amar a minha esposa. Existe um ditado, acho que existe no português, se não me engano: esposa feliz, família feliz. E é muito básico isso mesmo. Porque Jesus veio para amar a sua igreja, e Ele amou a sua igreja com todo o teu coração, com todo o coração de Jesus. E a palavra diz assim, maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, se entregou a ela. Então, amados, casamento, né? Não sei porque eu estou falando casamento aqui, Deus sabe. Mas a intenção é permanecer. Mas permanecer é exatamente um casamento. E hoje que Deus quer que você esteja uma aliança, como nós falamos aqui, a aliança de Abraão, é uma aliança. Casamento é uma aliança, custe o que custar, vou permanecer. Pode passar por tempestade, pode passar por dificuldade, vou permanecer. E nessa noite, amados, por mais que a gente possa olhar as circunstâncias, vamos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Não olhem para as circunstâncias, olhe para Ele, pois Ele é bom. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é digno de todo louvor. Independente das circunstâncias, independente de qualquer desejo que você possa ter, Ele é maior, melhor. Amém, amados? Vou ler alguns textos aqui, vou citar alguns textos. Está lá em 1 João, se você quiser anotar, 1 João 3,14. São alguns textos que eu vou dizer aqui. 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Então, mais uma vez, que a palavra permanecer. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte, ou seja, continua na morte. Quão é importante permanecermos em Jesus. E agora, filhinhos, 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Os filhos saberão quando será ele, porque aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então os filhos de Deus não serão confundidos, diz a palavra. E agora, filhinhos, permanecei nele,
em Jesus, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança, tenhamos a certeza e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Examinai-vos, pois, a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 3,15. Amados, o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos permanentes em Jesus, independente das circunstâncias. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito específico na nossa história, na história da humanidade. Mas não é muito diferente de algumas situações de que lá atrás nós passamos na história. A peste negra não foi tão diferente que nós estamos vivendo aqui. Se a gente for estudar, é muito parecido. E Deus não está fora do controle. Deus não está fora do controle, Ele está no controle. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, para onde nós devemos olhar? Aonde nós devemos permanecer? No meu intelecto? No que eu ouço lá fora? Ou o que eu ouço do Senhor na palavra dEle? Porque a palavra dEle é a boca dEle. Ele simplesmente usou homens para ilustrar, como posso dizer, para que nós possamos, para imprimir a palavra dele. A letra nada mais é que uma simbologia daquilo que eu falo, né? Então, a palavra dele é o caráter dele, é a natureza dele, são os valores dele, é o que ele deseja para mim e para você. E ele é bom. Eu quero que a gente tenha isso, eu tenho falado isso nas igrejas que eu tenho, ele é bom. Ele não é um Deus que castiga, porque ele não castiga, porque ele é bom. Ele é um Deus que conserta, é um Deus que educa. Às vezes dá uma varada. Qual é o pai que não dá uma varada no filho? A palavra de Deus diz que o teu cajado, lá no Salmo 23, o teu cajado e a tua vara me consolam. O teu cajado e a tua vara me consolam. Como é que pode isso? Porque Deus é assim. Ele vai nos dar uma correção porque Ele nos ama. Filho, não é por aqui. Ele não vai te condenar. Ele não nos condena. Porque o pecado já foi pago lá na cruz. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Já foi pago. Se você nasceu de novo, se você é novo, nasceu em Cristo, nasceu em Jesus, tem Ele como teu Senhor e Salvador, Deus não trabalha mais com a velha natureza. Ele não trabalha mais com a velha natureza. Porque a velha natureza está morta. E coisa morta, Deus não toca. Ele é vida, por que Ele vai mexer com coisa morta? Agora Ele vai edificar aquilo que é vida em você. Se você precisa, por exemplo, de mais alegria, Ele vai te dar força. Se você precisa mais de amor, se você tem medo, Ele vai te dar amor. Se você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Então, tudo que você precisa, Ele tem, Ele é. Então, amados, para onde nós iremos, se só Ele tem palavras de vida eterna? Amados, e nós devemos permanecer como? Rapidamente aqui, eu quero que você tenha isso em mente. Nós devemos estar nele, permanecer nele, através de um relacionamento, de uma comunicação constante, de uma confiança de um filho para um pai. Você está no carro, está andando, converse com seu pai. Seu pai celestial, conversa, abre o teu coração. Fala da sua vida, abre o seu coração. Deus, olha para o meu coração, Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum mal. E me faz andar nos teus caminhos, porque Ele está voltando e Ele quer ver a sua igreja santa e renovada, pura. Ele está purificando a igreja. Nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo no mundo para que nós sejamos purificados como igreja. Porque Ele, quando nos chamou, Ele não chamou para sermos, deixa eu usar a palavra certa aqui, apenas telespectadores ou alguém que só senta no banco. Se você é nascido em Cristo, é bom que você comece a se
como eu posso dizer, a se olhar para si mesmo como alguém que é grande, alguém que é mais que vitorioso, porque alguém que é extraordinário. Porque se Cristo não está em você e você não é, se você não é extraordinário, está acontecendo alguma coisa está errada. Porque se Cristo vive em você, você é luz. Você é luz. Se você não está sendo luz, alguma coisa está errada. Vai para Jesus, conserta. Porque não dá, não tem, como fala, pelos frutos, nós vamos saber da onde as pessoas vêm, né? Então, amados, se você está em Jesus, você precisa entender que Deus quer te fazer uma pessoa grande, uma pessoa de fé, uma pessoa de confiança, um pioneiro, alguém que começa coisas novas nele. Então, para permanecer no Senhor, é necessário ter um tempo de comunhão com Ele, de adoração, de oração, de conversar com Ele, de contemplar a criação dele. Eu olho para meu pai começa a falar, meu pai, ele está conhecendo Deus nesse momento, digamos assim. Ele se vislumbra com a criação de Deus. E não tem como não se vislumbrar. A gente se torna uma formiguinha diante do Senhor quando a gente olha para a criação dele. E ele nos ama, amados, de uma forma incondicional. De a gente contemplar a criação, a sua palavra, pegar a palavra e meditar. De adorar o Senhor. E, amados, a gente só vai permanecer nele se a gente começar a estar nele todos os dias, meditando a sua palavra, a observar o que Jesus fez. Quem é esse Jesus a quem nós servimos? Quem é esse Jesus? Será que ele é digno de toda a nossa confiança? Será que ele é? Você tem dúvida? Será que ele é digno da sua confiança? O que ele fez por mim e por você? O que ele tem feito? O que ele vai fazer? Eu quero que você abra a sua palavra lá em Marcos 35. Marcos 4:35, desculpa. Marcos 4:35. Amém? Aconteceu que num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: passemos para a margem do lago. E eles partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a eles, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então disse-lhe Jesus: aonde está a sua fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Senhor, abre o coração, Deus, de cada um de nós, Deus. Quem é o Senhor? Que até os ventos obedecem. Quem é o Senhor, Deus? Revela-te a nós, Senhor. E em parábolas, continuando, em parábolas,
Jesus falava em parábolas, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Aqui está no texto 41. Amados, Jesus falava com seus discípulos em parábolas, mas para a multidão, a multidão ele falava em parábolas, mas aos seus discípulos ele falava no tete-a-tete. Ele era claro. Jesus com a multidão, ele falava no geral, como contando história, porque as pessoas eles tinham dificuldade de entender e crer. Então, para entender, ele falava em parábola, mas para os discípulos, para os filhos, para os mais próximos, ele falava no tete-a-tete. A minha pergunta, você é multidão ou você é discípulo? Como é que Jesus fala com você? Como você tem ouvido a voz de Jesus? Então, para os discípulos, ele explica. Para aquele que permanece, ele vai falar e você não vai ser confundido quando ele chegar. Então não tenha medo. Ele não vai deixar confundido os seus filhos. Como diz a palavra, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E se houve tormenta naquele lugar, era simplesmente para fortalecer a fé dos discípulos, para a fé da multidão, para fortalecer a fé das pessoas. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A pergunta é, para que Deus está colocando essa situação, se Ele é Deus e está no controle? E se Ele é bom? Qual é a resposta que você daria para você mesmo? Se Ele tem permitido isso? Se Ele é bom, será que Ele é digno de toda confiança? Mesmo diante de todas as circunstâncias e informações e situações que estão acontecendo ao redor do mundo? Ele continua o mesmo para você? Ou ele simplesmente deixou porque o primeiro amor ficou lá para trás? Se existe tormenta, se existe dificuldade, tempestade, pandemia, ele somente quer dizer uma coisa para você: eu continuo o mesmo, eu não mudei. E eu sou aquele que reina sobre todas as coisas. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Tenha uma aliança comigo, custe o que custar. Porque Ele é fiel e digno de toda a glória e toda a honra, digno da minha confiança, digno da sua confiança. Permaneça em mim. Então, a tempestade só faz para nós, para nos robustecer, para ficar mais fortes, para consolidar as nossas vidas, edificar nossas vidas nele e estimular a nossa fé. Não tenha medo. Semana passada eu estava falando lá na sede, o perfeito amor lança fora todo medo, está na palavra, João 4, 1 João 4, 8, João 4, 18. O perfeito amor lança fora todo medo. Não é para sermos prudentes, glória a Deus, prudentes, mas não andarmos no medo. Talvez, eu não sei se é online, mas se vão assistir depois, aquele que estiver assistindo também, eu quero desafiar aqui, se você tem medo, peça para ser batizado no amor de Deus, conhecer o amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança fora todo medo. Será que vai dar certo? Estamos quase lá, amados. A noite já está chegando, o dia já vai amanhecer. Permanecer nele. Permanecer nele. A pergunta é, será que Jesus, no texto que nós lemos aqui, que eles passaram a margem e aconteceu a tempestade, e a tempestade veio e os discípulos ficaram amedrontados? Será que não dá para a gente perceber que parece que a gente não se vê nessa história? Não. Há uma tempestade acontecendo no mundo, há uma situação que parece que pode nos amedrontar, mas a pergunta é, será que Jesus, naquela situação lá do barco, lá na Galileia, Jesus não sabia que isso ia acontecer? Sendo Ele soberano, sendo Ele Senhor? Será que Ele não sabia? Será que Jesus não sabia que os seus discípulos iriam ter medo? Será que Jesus não conhecia o coração dos seus discípulos? Será que Jesus não conhece o seu coração? Ele conhece. Ele quer tratar com você. E você sabe como está o seu coração. Só você sabe e Ele sabe.
E talvez você não saiba e ele saiba. Então pergunte a ele, como está o seu coração? Ele vai te responder. Porque ele é um Deus que fala, não é um Deus que está morto, é um Deus que está vivo. Um Deus que está vivo, é um Deus que se relaciona conosco. Será que ele é digno da sua confiança? Como está a sua fé? Você está tremendo por causa que você está olhando muito a tempestade? Você está tremendo na base da tempestade, está te balanceando a sua fé? Então hoje, a palavra de Deus diz para você, para onde você vai, se só Ele tem palavras de vida eterna? Permanecer nele. Então, o Senhor Ele não está aquém da nossa história, Ele é o dono da história. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da situação da pandemia, Ele sabe o que está por vir. Ele sabe quem vai nascer e quem vai ser as pessoas que vão ser específicas para ser chaves na história. Ele sabe. Ele é Senhor. Ele escreveu a história. Agora, o que eu e você temos que fazer é estar nele, permanecer nele. Os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Será que ele não conhece o seu coração? Será que ele não sabe que você tem alguns temores aí com você? Será que ele não sabe? Será que ele não pode tratar com esse temor que você tem? Com esse medo que está te apegando? Você que está nos assistindo? Será que ele não sabe desse medo? Será que ele não sabe da sua situação? Da sua ansiedade? O que eu e você vamos fazer diante daquele que é todo poderoso, com essa circunstância? A primeira coisa é que você possa crescer nele, na sua fé, de que ele é digno de toda a sua confiança, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente, não é as condições. Não é porque eu sou bonitinho, ou sou lá de Beritiba, que Deus vai ouvir minha oração. Deus não vai ouvir a minha oração porque eu sou bonitinho, que eu sou um cara legal. Não. Ele ouve minha oração porque ele vê Jesus em mim. Ele ouve a sua oração porque ele vê Jesus em você. E você em Jesus pode todas as coisas nele. Jesus nos diz que nós faríamos coisas maiores nele. Nele. Não na minha força, não na sua força. Agora, o que ele quer de nós? Que sejamos como Josué, que olha para a terra prometida e não sejamos como os 10 espias que, os gigantes são maiores que nós vamos ser devorados por eles. Mas Josué e Caleb falaram o quê? Não, Deus nos prometeu a terra prometida, nós vamos entrar porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então não tenha medo, porque Josué e Caleb entenderam que eles eram amados de Deus, e por ser amados de Deus, eles aceitaram o amor de Deus, e andaram no amor de Deus, e adentraram na terra prometida. O que Deus quer de mim e de você é que você aceite o amor dEle, se renda ao amor dEle, e entre na terra prometida. Permaneça nele. Não olhe para as circunstâncias. Não vá para Deus, falando para Deus, Deus, esse problema está maior do que eu posso imaginar. Porque ele não trabalha com problema, ele trabalha com soluções, com oportunidades. Porque nele, todas as coisas são possíveis. Nele, todas as coisas são possíveis. Então, não chegue para Deus, esse problema é muito grande. Não, problema, meu Deus é muito grande. Quem é você? Nós como cristãos, amados, às vezes nós temos medo até de Satanás. Temos que ser prudentes. Não vou falar que não, ok? Acho que aqui cabe a palavra de sabedoria aqui. Mas, amados, primeiro, para o inimigo, nós temos que rir dele primeiro. Depois, nós vamos achar uma forma de como mandar ele embora. Porque é assim que Deus faz. Deus faz assim. Deus primeiro ri de Satanás. Você, de novo, é uma formiguinha no nome de Deus, amados. Mas com sabedoria. E em Jesus, nele, não na sua força, porque na sua força ele fala assim para você, você, quem é você? Eu sei quem é Paulo,
Eu sei quem é Jesus, mas você, quem é você? Porque Paulo andava em Jesus. Jesus é o Senhor. Então, amados, o que Deus quer de mim e de você é que nós permanecemos nele. E permanecer, amados, é permanecer aonde nós perdemos a nosso primeiro chamado, nosso primeiro propósito, que está lá em Gênesis 1. Em Gênesis 1 está escrito, né, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou homem e mulher. O propósito inicial de Deus para mim e para você é que nós sejamos semelhantes a Ele. Esse é o primeiro propósito de Deus quando criou o homem e a mulher. E não criou o homem e a mulher para ser superior à mulher e não a mulher superior ao homem. A imagem de Deus os criou em igualdade, para quebrar o machismo, para quebrar o feminismo. Nós somos iguais em Deus. E nesse sentido, o que Deus quer de mim e de você é que sejamos semelhantes a Ele. Então, mais uma vez, o que está faltando para você? Fé? Jesus tem fé, então vai para Ele, para você ser igual a Ele. Está faltando coragem? Vai para Jesus. Nele você encontra coragem. Está faltando alegria? Vai para Jesus. Ele te dá força, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Está faltando coragem? Ele te ama. Não tenha medo. Você é amada. Pode ir tranquila. Nele você é livre. Nós cantamos aqui, nele a gente é livre. Então, amados, muitas vezes as dificuldades nos fazem simplesmente para a gente ganhar alguns músculos na fé. É para fortalecer a minha fé. É para a gente olhar para as circunstâncias e perguntar para Deus, Deus, como é que o Senhor quer que eu batalhe? Porque Deus nos faz guerreiros também. Somos filhos, somos guerreiros, nós somos, o que mais? Pioneiros, nós somos aquele que muda o jogo. Já viu aquele que muda o jogo? Você parece, bom, vou falar a língua de futebol aqui que a gente entende mais que por ser brasileiro. O Brasil está perdendo de 2-0 para a Espanha, se não me engano, né? No último jogo da Olimpíadas. Estou certo? O Brasil ganhou, né? Não ganhou? O que aconteceu? Virou o jogo? Parecia que estava perdendo, né? Não tem mais jeito, mas vai lá e vira o jogo. Pode ser aos olhos do mundo, aos nossos olhos aqui, parece que o jogo não está legal. Mas Deus não perde batalha. Ele vira o jogo. Ele vira o jogo. E Ele quer que a gente seja como Ele, que viremos o jogo também. Então o meu papel como filho de Deus, Deus, que batalha que o Senhor quer que eu entre para virar o jogo? Nós lá na Holanda, nós estamos batalhando contra os tráfico sexual de crianças, mulheres também. Esse é o chamado que Deus tem me chamado. E agora a minha pergunta para vocês, qual é para a sua vida? O que Deus quer que você vire o jogo? Em que área para a sociedade que Deus quer que você use as suas habilidades que Ele te deu para você virar o jogo? Quem é esse Jesus que tem poder de acalmar a tempestade? Ele é todo poderoso. Ele é Senhor, nosso Deus. É aquele que dá ordens e as coisas acontecem. Há umas pessoas que dizem, é mais uma opinião minha, que dizem que a oração tem poder. Eu não sou muito a favor dessa frase. Eu sou a favor que a oração tem... Para quem nós oramos é que tem poder. Porque a oração em si não tem poder nenhum. Mas para quem nós oramos, ele tem poder. Porque senão a gente acha que a oração é suficiente. Não, é para quem nós oramos. É a quem consome a nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Ele tem poder. Porque oração por ser oração, porque de repente
Eu posso encontrar uma circunstância e eu achando que a minha oração é suficiente, eu vou falar para Deus, Deus, cura ela, Senhor, cura ela, Senhor, cura ela, cura ela, cura ela, cura ela, cura ela. E o objetivo de Deus é curar ela lá no céu, não é aqui na terra. Parece que muitas vezes a oração é um jogo de braço com Deus, porque eu estou orando, só porque eu estou orando, Deus tem que fazer o que eu quero. Jesus não fez isso, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a oração tem poder nele, porque quando você está nele, você sabe o que ele está pensando. Você sabe onde ele quer chegar. Não é onde você quer chegar. Então quando você está nele, você, como nós dizemos aqui o texto que nós lemos, o sacerdócio, que a irmã disse aqui em Hebreus 7, que nós somos abençoados pelos superiores. Quando você está nele, ele é Senhor, nós somos filhos dele, nós somos abençoados por ele, então ele vai nos dar a direção certa de como orar. Então, como eu estava falando para vocês, Senhor, que batalha que eu devo entrar? Existem tantas circunstâncias na terra, Senhor, eu tenho que orar por onde? Onde tem que focar meu foco? Onde eu tenho que alinhar minhas flechas de oração para orar com o Senhor, para que a vitória seja do Senhor? Porque tem batalhas que Deus não nos chama. Tem batalhas que a gente não deve entrar, porque Deus nem quer que você entre, porque não é sua, é de outra pessoa. Porque nós somos um corpo, e o corpo tem uma função, cada um na sua função. Então não entre em batalhas achando que você tem que batalhar em todo lugar. Não. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, nós temos que permanecer nele. Jesus, é Ele que tem todo o poder, tem toda a autoridade. É Ele que tira o pecado do mundo. Não só faz com que o paralítico ande, mas também tira o pecado do paralítico. Porque Ele é Deus. Nenhum nome, amados, nenhum nome está acima do nome dEle. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto final. Ele é a pessoa mais interessante de conhecer. O meu chamado, o seu chamado, o primeiro chamado nosso é conhecer a Deus. O que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja. É voltarmos para o jardim, amado. É retornarmos lá no jardim, aonde caímos. Em Jesus é possível. Em Jesus nós retornamos a sermos o que Deus sonhou para nós. De uma vida de intimidade com Deus, de uma mentalidade, amados, de reino. De uma mentalidade, de uma mente criativa em Deus. Eu falo uma mente criativa em Deus porque, pensa comigo, lá em lá em Adão. Abraão também, mas no caso aqui é Adão. Deus falou para Adão, Adão, você é livre aí para colocar nome em todos os bichos e animais aí. Você tem a capacidade para isso. Faça o que você... O propósito que você achar para aquele animal, você vai lá e coloca um nome. Para as coisas, você faz também. Eu fico pensando que mente, que criatividade Adão tinha. E a ciência diz que hoje a humanidade usa só 10%. Onde que ficou os 90%? Alguém passou a mão nesse 90%, não é? Foi a nossa queda, amados. Mas em Jesus, aquilo que eu estava te falando, em Jesus, nós podemos muito mais. Nós precisamos ter a mente de Cristo e ativar essa mente de Cristo. Uma mente criativa, uma mente corajosa, uma mente poderosa em Cristo. Em Cristo. Então, conhecer Jesus, conhecer o próprio Deus é o nosso primeiro chamado. Nos relacionar com Ele, nos deleitar nele, descansar nele. E quando a gente está na presença dEle, Ele nos alenta, nos capacita. Às vezes, o descansar nele é a melhor arma de guerra. Porque quando você está nele, você é filho. E uma vez, só para... Eu não quero delongar. Uma vez eu estava falando para Deus, Deus me deu uma característica também de guerrear. E eu estava orando em guerra, né? Tipo, Deus me deu para uma... Ora que a situação que você precisa atentar para uma situação de ser mais preciso aí nas suas orações. E eu fui orar e eu vi o meu filho. Na época ele tinha 6, 7 anos. E eu falei, puxa, bem que o Neita poderia orar em guerra também comigo, né?
Aí Deus falou assim para mim, ele está orando em guerra, porque ele está brincando. Ele está brincando em mim, comigo. O melhor lugar que ele pode estar é em mim. A oração do meu filho, brincando, sendo criança, era mais poderoso do que muitas vezes uma oração sem o foco certo. Quando a gente está nele, a nossa oração, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, nossa oração é nele. E é poderosa nele. Então é preciso que eu e você saibamos quem nós somos nele. Então tem um segredo aqui, para mim e para você, de que ter fé não é algo que nos faz declarar algo momentâneo. Ter fé não é algo que vem tão somente do nosso intelecto, é também, mas é aceitar. Aí entra aqui dentro. É aceitar, é se render. Porque ter fé não é simplesmente dizer que Deus existe. Isso até o diabo sabe. Mas o diabo não aceita o amor de Deus. O diabo não aceita o senhorio de Deus. Isso é a diferença. É aí que está a questão. Então, quando você fala que tem fé, eu quero que você entenda que você precisa declarar junto com a sua fé, eu me rendo. Eu me submeto ao seu senhorio. Eu me submeto à sua vontade. Eu submeto ao chamado qual o Senhor me tem para mim. E eu vou andar nesse chamado. E permaneça nele. Porque o coração, amados, o meu coração vai falar, vai se encher de coisa. E minha boca vai falar porque o meu coração está cheio. Eu preciso me encher de Deus. Então é muito importante, amados, nós sabemos o que nós estamos deixando adentrar na minha mente, na sua mente, as informações que você tem recebido. Porque se você não recebe palavras de vida eterna, que palavras você tem recebido? E quanto a gente tem, quanto mais nós consumimos aquilo que é do mundo, nós vamos tornar como o mundo. Quando, por exemplo, se eu só dou arroz e feijão para o meu filho, por exemplo, ou melhor dizendo, para o meu inimigo, digamos assim, para o meu inimigo, eu dou só arroz e feijão para ele. E eu sei exatamente o que está faltando nele, então eu sei exatamente o ponto fraco dele. Eu pego ele facinho. E é isso que Satanás faz muito bem, com a mídia, por exemplo, com a internet, por exemplo. Todo dia lá tem um desenho bonitinho. Eu falo assim para minha filha, é bonitinho aqui agora, mas na tarde você pode ver. Pode dar problema. É bonitinho. O primeiro capítulo, o desenho é legalzinho. Mas depois, segundo, terceiro capítulo, já começa a ter uns palavrões, umas magias lá. Ó. É como pescar. Ele sabe lançar a isca também. Ele não é bobo. Mas ele não é poderoso. Ele não é todo poderoso. Sejamos prudentes com aquilo que nós ouvimos. Com aquilo que nós consumimos. Nós mentalizamos, nós nos comportamos e reagimos também àquilo. Então, amados, para que você e eu, no dia da volta de Jesus, possamos estar nele, é necessário permanecer nele, na palavra dele, estar com ele, para que sua fé seja manifesta e você seja um com ele. Porque esse é o propósito pelo qual ele criou a mim e a você, que sejamos como ele. Para finalizar, eu quero terminar um texto lá em João 15, rapidamente, que é o texto, exatamente esse texto aqui. E antes de... Deixa-me ver aqui, João 15. A oração de Jesus. Jesus dando aqui um exemplo de quem ele é. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Verso 1. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então,
aquela questão de Deus podar a gente. É por aqui, filho, não é por aí. Eu quero consertar você. Eu quero, seu coração tem umas ervas daninhas. Deus quer trabalhar no seu coração para tirar as ervas daninhas, para que essas ervas daninhas saiam fora e entre o quê? A graça dele, o amor dele, a benignidade dele, a gentileza dele. Porque as ervas daninhas foram mortas lá na cruz. Mas a gente gosta de buscar as coisas que deixamos lá na cruz. A ansiedade a gente deixou lá na cruz, mas a gente gosta dela muitas vezes. Mas Deus não quer, se entregou na cruz, está entregue. Descansa nele. Então Deus é carinhoso, Ele é Pai. Então Ele poda a gente. Ele quer fazer isso na minha vida. Então, amado, vós já estáis limpos pela palavra. Vocês conhecem a palavra. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançando no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Essa palavra é tremenda, amados. Olha aqui, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedireis o que quiseres, será feito. Permanecerem nele, e as palavras deles permanecerem em mim, que como nós falamos aqui, a palavra dele é os valores, é a natureza dele, é o caráter dele em mim. Se ele está em mim, e se eu estou nele, o que eu falar aqui nele vai ser sucedido, porque eu vou orar conforme o que ele quer que eu ore, não conforme eu oro, como eu desejo orar. Então, quando eu olhar uma pessoa que está doente, eu vou orar: Deus, é da tua vontade que eu cure ela. Então, meu poder não está na oração, mas está naquele que eu creio, porque eu estou nele. Eu e ele somos um. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Tenho-vos dito, vamos ver, nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Deus quer que você seja bem-sucedido. Bem-sucedido no bom sentido da palavra, não no sentido que a gente é ensinado, que temos que ser bem-sucedido e, como posso dizer, ser o melhor que todos, no sentido de, como posso dizer, para ser preciso aqui, exibido, alguém que seja maior que os demais, os irmãos. Ele quer que você seja bem-sucedido. Porque o que está por trás de você ser bem-sucedido é o nome dele. Porque se você é filho de Deus, ele quer que você seja bem-sucedido. A Canon, essa câmera aqui, foi feita. Se ela quebrar aqui, quem é mal falada? Canon. Porque o produtor, o criador dessa câmera aqui, quer que a empresa vá bem. E Deus quer que você vá bem porque foi Ele que te criou. Então, Ele quer que você seja bem-sucedido, mas você será bem-sucedido se estiver nele. Se permaneceres em mim, as minhas palavras... 8. Isto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui é Jesus falando, amém, amados? Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo, minha alegria esteja em vós. Eu falo essas coisas, as coisas que Deus está falando nessa noite, é porque a alegria dele esteja em você.
O que Deus está falando para você permanecer é porque a alegria dele esteja em você. Esteja em mim. E sua alegria seja completa. Para que nada lá fora te seduza. E você seja seduzido pelas coisas que não são ele. Que não estão nele. O meu mandamento é este: que amais uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus nos ama muito, amados. Deus nos ama muito, Deus te ama muito. E sabe como é que Ele fez para provar isso? Enviando o seu filho, o seu único filho. Ele não mediu esforços. O seu único filho, para aquele que todo que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele deu a sua própria vida para mim e por você. Ele nos amou incondicionalmente. Eu ainda sendo pecador, Ele me amou. E não havia nada neste mundo que eu poderia fazer menos para que Ele me amasse mais. Ou algo que eu fizesse demais para que Ele deixasse de me amar. Ou me amar mais. Ele me ama, Ele te ama incondicionalmente. Já nos chamamos de servos. Vocês já não são servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas os tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Os amigos sabem o que o outro amigo quer, o que o amigo deseja. É um trabalho de equipe muito, muito tremendo. É de olhar nos olhos, eu sei que você está se passando. Porque um amigo verdadeiro sabe o que um amigo está passando. E Deus sabe o que você está passando, porque ele é teu melhor amigo. Faça dele o seu melhor amigo. Permaneça nele. Não fosse vós que escolhesse a ele, a mim, aqui Jesus falando. Não fosse vós que escolhesse a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi. Não foi ele que me escolheu para ir para a Holanda. Não fui eu que quis ir para a Holanda. Não fui eu que fui para ele, Deus. Não, eu te escolhi. Eu te escolhi. Então eu no nome dele. Você está aqui no nome dele. Aonde você está, o objetivo meu e seu é estar no centro da vontade de Deus. Vocês podem estar no meio de uma guerra, mas estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Eu vos escolhi e aos outros vos designei para que vá no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, lá limpando a casa, lá na vizinha, para que vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isso vos mando, que ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois este mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Você está pronto para um tempo difícil de perseguição? E se vier uma perseguição forte? Não estou dizendo que pode ser. A palavra de Deus diz, se você quer viver piamente em Cristo, lá em Timóteo, padecerá perseguição. Se você quer viver piamente em Cristo, padecerá perseguição. E o que você vai responder se houver perseguição? Permanecer nele. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês aos outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheço aquele que me odiou, que me enviou. Se eu não viera,
neles houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A lei só veio para nos dizer que a gente necessita de um Salvador. Que a gente, na nossa condição, a gente não tinha condições de nos salvarmos por nossa própria conta. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Ai, ai, ai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente eles têm visto, mas também é odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim. E eu também vós também testemunhareis, para que estáis comigo porque estáis comigo desde o princípio. Eu não sei se vocês notaram, eu creio que o Espírito Santo me conduziu a falar várias vezes aqui. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu falava assim, não porque eu estava pensando, falava, tinha na minha mente, eu falava. E aqui o Espírito Santo falando, mas eu sou consolador. Nós estamos vivendo o tempo da habitação do Espírito Santo. Abraão, Josué, Isaías, todos os personagens do Antigo Testamento, que a gente vê que são homens da galeria da fé, homens grandes em Deus, pioneiros, valentes, guerreiros, aqueles que mudavam o jogo, eles já estão na presença do Senhor. E a gente, eu já vi essa história que quando a gente, né, eu já vi muitas pessoas falando, eu também teria essa curiosidade, de quando chegar lá na glória e falar, Abraão, como é que foi você lá na terra vivendo a experiência com Deus? Josué, como foi aquela guerra que você ganhou? Me fala para mim. Davi, como é que foi? Mas eu fico pensando que eles também vão perguntar para mim, André, como é que foi ter Deus dentro de você? Como é que é ter Deus dentro de você? Mudou a história, André, o véu foi rasgado. Antes era o tempo da habitação, da visitação, agora é o tempo da habitação. O que eu e você estamos fazendo com aquele que habita em mim, como templos do Senhor? Ele te chamou para ser valente, guerreiro, para ser aquele que muda o jogo, porque Ele é digno. Permaneça nele. Permaneça nele. E Ele guiará os teus caminhos. Eu quero orar, não porque, como falei para você, não porque é minha oração, eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com o Espírito Santo, para que Ele possa mostrar em você o que você precisa, para crescer e permanecer nele, para que você possa ter visão dele, para que você possa ter o coração, as características dele. Eu não sei se alguém aqui ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui, vamos orar nesse momento. Talvez até alguém que vai assistir aqui. Talvez todos aqui já aceitaram Jesus, eu não sei. Vou fazer a pergunta aqui. Mas talvez alguém vai assistir esse vídeo. Não há como, amados, adentrar no reino dos céus, senão por Jesus. Nós pisamos na bola lá no paraíso. O defeito de fábrica foi para todos nós. Um ser humano foi suficiente para deixar todos nós em falha. E nós estamos em falha com o Senhor. Mas teve aquele que nos fez de novo. Ele não fez uma nova máquina. Aliás, Ele não consertou a máquina. Ele nos fez de novo. Ele não consertou a máquina. Ele não veio para me consertar. André, você está errado aqui nessa área aqui, vou te consertar. Vou pegar um parafuso e te consertar. Não, Ele me fez de novo. Ele me fez nova criatura. E eu quero te convidar, você que está me ouvindo agora na internet, você que está aqui. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus,
E você tem uma grande oportunidade. Eu, se eu fosse você, eu não deixaria um segundo mais sem viver na presença dele. Para viver na eternidade e estar com ele eternamente. Onde você terá alegria plena. Onde nós teremos alegria plena. E a eternidade começa aqui, agora. Porque você, antes de nascer, você foi criado nele. Como diz o Salmo 39. Antes do meu ser nascido, o Senhor já escreveu a meu respeito. Então, o meu espírito, o André, o espírito que está em mim, Deus já sabia. Deus só me deu um corpo. Deus só te deu um corpo para manifestar a glória dele, através do espírito que habita em você. Então, se você está aqui, você que está nos ouvindo, queria te dar a liberdade. Mas fecha os olhos. Se tem alguém aqui que tem a liberdade de levantar a sua mão, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não aceitou ainda, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você que está nos ouvindo, está assistindo, entre em contato com a igreja, pega pelo site, o contato dos irmãos aqui, eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. Há alguém aqui, amados? Não? Glória a Deus. Agora, para você que precisa de ser firme na fé, precisa crescer na fé, se você tem uma necessidade, eu quero orar por você. Se tem alguma dificuldade na sua vida, nós queremos orar. Eu queria que você ficasse de pé, fique em pé, levante sua mão, só manifeste para a gente orar, para que Deus possa abençoar a sua vida. Tem alguém aqui que tem uma necessidade específica que a gente quer que ore, que o Senhor ore a seu respeito? Amém. Uma mão. Alguém mais? Pastora, 2, 3. Amém, amados. 5. Amados, vamos ficar em pé. Esses que levantaram a mão, aqueles que não levantaram, eu entendo que o Senhor também vai conduzir em graça. Mas aqueles que estão em necessidade, levantaram a mão, vamos pedir, amados, por esses irmãos que levantaram as mãos. Vamos orar juntos no Senhor, porque Ele pode. Nele, como diz a palavra, nós podemos. Deus, em nome de Jesus. Deus, eu não sei a necessidade, mas Tu sabes. Eu não sei o motivo pelo qual as pessoas levantaram a mão, mas o Senhor sabe. Senhor, ainda que a tempestade nos nossos olhos poderiam não acontecer, ainda que exista tempestade na nossa frente, o Senhor sabia que haveria tempestade. Deus, eu quero pedir mesmo agora, Senhor, para o Senhor. Pai, ensina a minha irmã, o meu irmão. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor manifeste agora, Senhor, por que existe essa situação. E de forma que ele possa aprender a crer no Senhor. A ele a crer no Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor possa agora empoderar, Senhor, a fé dos meus irmãos. Empoderar a fé para que ele possa conhecer mais o Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a glória. Pai, eu quero te declarar que toda a ansiedade caia por terra. Declarar, Senhor, que tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, toda a ansiedade, Deus. Pai, que a paz do Senhor, Tu és o príncipe da paz, venha sobre cada um de nós aqui, sobre a vida do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, se existe alguma situação que é impossível aos olhos do homem, para o Senhor tudo é possível, Deus. E o Senhor é digno de toda confiança. Eu quero declarar, Senhor, vidas sendo alcançadas na família, Deus. Vidas sendo alcançadas na família. Vidas sendo alcançadas na família. Trabalho. Se está faltando algum recurso. Alô, Deus é Deus. Creia nele. Ele está no controle. Se existe uma questão de saúde, eu quero declarar saúde. Seja a saúde do Senhor sobre a sua vida. Sobre o Senhor, seja a saúde do Senhor sobre a sua vida. A maneira como Ele projetou a sua vida. A maneira como Ele pensou desde o princípio de como você vivesse em plenitude. Seja feita a vontade do nosso Pai. Porque nós estamos orando em unidade, não num só nome, mas no nome de Jesus. Nós estamos orando em unidade no nome de Jesus. Senhor, seja feita a Tua vontade, não a nossa. Para que Teu nome seja glorificado, Deus. Seja glorificado o Teu nome, Deus. Em no nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Senhor, fortaleça essa igreja na fé, na perseverança e em permanecer, Deus, no Teu amor, Deus. É a palavra que o Senhor tem, Senhor, para nós. Em no nome de Jesus, Deus.
Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. O que posso te dar? Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Aleluia. Teu amor é pra sempre. Glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aleluia. Teu amor é pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, igreja. Ele é maravilhoso. Ele falou poderosamente conosco nesta noite. A presença dele se manifestou neste lugar, nos abençoando de uma forma gloriosa. Nós queremos aqui convidar o missionário André, nós vamos orar por ele. Nós vamos abençoar a vida, o ministério dele, né? Nós oramos por ele nas nossas orações pessoais, no culto de missões. E hoje nós temos o privilégio, né, de orar com a presença dele aqui. Então eu queria que com todo o seu amor, o amor de Jesus que está no seu coração, você abençoasse a vida do servo do Senhor nesta noite. Amém? Pode vir, meu querido, aqui. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por tua presença poderosa e gloriosa no nosso meio. Presença que nos abençoa, presença que nos fortalece, que nos conforta. E o Senhor, ó Deus, falou poderosamente através do teu Filho. Como fomos abençoados nesta noite através dele. Como, ó Deus, o teu reino tem sido abençoado através do teu Filho. Nesta noite, Pai, nós queremos entregar a vida do missionário André, a vida da Cris e toda a sua família, os seus filhos, meu Deus, os seus projetos, Senhor, os seus sonhos, Pai, as suas necessidades. Senhor, nós entregamos em tuas mãos. Já foi falado aqui, nós cremos e declaramos que o Senhor é poderoso para agir e operar em cada uma dessas necessidades, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, dando a ele uma jornada próspera, de paz, de bênção, e toda obra que ele colocar as mãos, seja confirmada pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, continua guardando, dando saúde, suprindo as necessidades, fazendo com que ele viva milagres no campo missionário, glorificando o teu santo nome, frutificando, Pai, como esse ramo ligado à videira verdadeira, glorificando o teu nome com cada fruto, através da obra e do ministério do teu servo. Nós abençoamos a vida do missionário André, do servo do Senhor, que o Senhor o abençoe e o guarde, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ele, tenha misericórdia dele, dê a ele paz, dê a ele tranquilidade, segurança, bênçãos, Pai, nos céus e na terra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Aleluia, aplauda o Senhor.
Deus abençoe. Muito obrigada. Mas antes de terminar, eu queria dizer muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós somos um em Cristo. O que nós estamos fazendo na Holanda e nas nações, através do Nepal, do filme que a gente está fazendo, vocês são parte disso. Vocês são parte do corpo, do reino de Deus. Vocês são parte disso. Eu quero que vocês sintam parte disso. Os frutos que o Senhor tem nos trazido através do nosso trabalho, do nosso ministério, através do que Jesus tem feito em nossas vidas, é porque vocês têm orado, têm nos suportado financeiramente também, trazido pães em nossa casa. Então, minha gratidão ao Senhor pela vida de vocês, que o Senhor prospere essa igreja, continue prosperando, guiando o caminho de vocês, que vocês sejam valentes em Cristo, continuem sendo valentes em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, amados. Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém, queridos? Eu vou dar a bênção apostólica e eu vou pedir para que você espere mais uns 2 minutinhos. Nós temos 3 avisos para dar depois da bênção apostólica, amém? E a gente vai agradecer ao Senhor por esta noite e louvar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito neste lugar. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre a tua vida, tua família, hoje, para todos sempre. Se você recebeu e tem fé, diga amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Mais uma vez, glorifique o nome dEle, porque Ele é bom e a sua misericórdia